Rodrigo Rodrigues de novo, módulo 4, o último módulo, tá dando até saudade de você já. Mas vamos lá, primeira aula do último módulo e a gente vai falar um pouco sobre densidade, sobre pressão e sobre empuxo. Né? Tudo isso, né, a conexão de tudo isso é que dá pra gente entender como que isso funciona dentro de líquidos. Não exclusivamente em líquidos, mas dá pra gente entender isso dentro de líquidos. Então essa que é a conexão desses três temas: densidade, pressão e empuxo. Bora lá! Densidade. Densidade de alguma coisa, né, é dado, né, de maneira matemática por essa equaçãozinha que fala que a densidade é a razão, é a divisão entre a massa e o volume. Ou seja, se você tiver muita massa num volume pequenininho, significa que a gente tem algo denso, né? Vamos pegar aí como exemplo o isopor e o chumbo, né? Você tem uma bola, às vezes você consegue ter uma bola de isopor maior que a bolinha de chumbo e mesmo assim a bolinha de chumbo tem uma massa maior que a bola de isopor, né? Por quê? Porque o chumbo tem uma densidade maior, tem uma concentração de massa maior, a massa dele está mais concentrada num espacinho pequeno, né? Então, densidade é essa relação. Vamos lá, mudando um pouco de assunto, né? Vai parecer que não tem nada a ver, mas no final das contas você vai ver que tem sim. Falamos sobre pressão. Agora a gente vai falar primeiro em sólido, para depois a gente vai falar dela em líquido. A pressão, né, é uma relação entre força e área. Vamos lá, por que a faca corta? Né? Eu pego, faço assim com a minha mão, não corta, mas se eu fizer a mesma coisa com uma faca, vai cortar. Eu vou ter a mesma força, né? Eu posso bater com a mesma força e a faca vai cortar porque a área da faca ali, da lâmina dela, é bem menor que a área da minha mão, né? Então, se você tem essa área pequenininha, você aumenta a pressão. Então, como a área ali da lâmina da faca é menor, eu vou bater na minha mão e vai cortar, porque a pressão que ela vai exercer ali é maior, né? Então, a pressão seria o tanto que a força está concentrada em uma determinada área, né? Se você espalha mais aquela força ali, você tem menos pressão. Então, é menos a chance de você conseguir danificar, né, onde está lá. E pressão em líquidos. Como que a pressão é feita por líquido, né? O líquido também faz pressão. É o motivo de você mergulhar, né? Não sei se você já teve essa experiência, quanto mais fundo você vai mergulhando, mais vai doendo o ouvido. Inclusive, se você fizer aqueles mergulhos com cilindros, tem algumas manobras que a gente faz aí com o nariz para conseguir aliviar um pouco a pressão do ouvido, né? Então, está relacionado com a altura. Essa altura é qual altura? É a altura da coluna de líquido que está acima de você. Ou, em outras palavras, é a profundidade com que você mergulhou. Mas nem sempre vamos estar falando de você. Qualquer objeto que esteja lá no fundo está sofrendo essa pressão. Então, a pressão em líquidos depende, né, também da densidade do líquido. Né? Geralmente vai ser a água, mas nem sempre é a água. Então, depende da densidade do líquido. Quanto mais denso, maior vai ser a pressão. Depende da aceleração da gravidade ali no local. Via de regra, a gente vai estar no planeta Terra, então vai ter aquela gravidade, de novo, valor aproximado, 10 metros por segundo ao quadrado. E a altura é essa altura da coluna de líquido. Ou seja, se você estiver dentro da mesma profundidade, né, e for o mesmo líquido, não depende se é um recipiente largo ou estreito e tal. Se você está naquela profundidade, a pressão é a mesma, beleza? Vamos lá, e falar um pouco da prensa hidráulica, que usa um pouquinho desses princípios, né? Força sobre área, você já sabe o que é, né? Força sobre área é pressão. Então, baseado nisso, se eu venho aqui, né, e faço uma força, que eu vou chamar que é essa força aqui, a força 1, nessa área, né, eu vou estar exercendo uma pressão. A pressão do outro lado vai ser igual. Vai ser feita uma força para cá, uma força 2. Só que se a pressão é igual, né, a força vai ser diferente, porque as áreas também
são diferentes. Então, eu vou ter essa força daqui para cá, o valor dela vai ser multiplicado. Se essa área for o dobro dessa, significa que eu faço uma forcinha aqui de um valor X, aqui eu vou ter 2x, ou seja, vamos colocar em valor mesmo. Se eu faço 10 newtons aqui, aqui vai aparecer 20 newtons de força, né? Então tem essa relação dentro da prensa hidráulica. E, por último, da aula de hoje, vamos falar sobre o empuxo. Empuxo é uma força, né? Já viu que quando você mergulha, né, tá lá na piscina e você consegue erguer outra pessoa, facilidade, né, colocar ali no colo e ficar tranquilamente, mas sair da piscina com essa pessoa no colo vai ser um pouco difícil, né? Às vezes você consegue também, mas é bem mais difícil. Por quê? Porque quando a gente está dentro da água, dentro de qualquer líquido, esse líquido, na verdade, é dentro de qualquer fluido, tá? Até o ar exerce empuxo, só que o do ar é bem menorzinho. Mas qualquer líquido vai exercer uma força na gente para cima, como se quisesse expulsar a gente de dentro do líquido para cima, né? E como que eu consigo medir essa força? Né? Essa força que a gente vai medir pela densidade do líquido, né? Já ouviu falar no Mar Morto? Mar Morto é um lugar onde você vai e você não consegue afundar, você sempre fica boiando. Por que que você boia? Porque a sua densidade é menor do que a densidade da água de lá. A água de lá tem muito sal, o que deixa a água um pouco mais densa, né? E aí você não consegue afundar, né? Então, o que é menos denso sempre fica na superfície. Se você mistura, coloca dois líquidos que não se misturam com densidade diferente, o menos denso fica em cima, o mais denso fica embaixo, né? Se você colocar mais um terceiro líquido, eles vão sempre se organizar ali por densidade. Então, essa força vai depender da densidade do líquido, do volume do corpo que está submerso, ou seja, quando você vai tirando da água, essa força de empuxo vai diminuindo, por isso que você vai sentindo mais pesado, né? O peso aparente é maior quando você vai tirando, quando o volume submerso vai diminuindo, e depende também da gravidade, tá bom? Então, a aula de hoje é isso. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima.